Você já reparou que em quase toda a Copa do Mundo acontece a mesma cena? Uma seleção considerada pequena elimina um gigante. Milhões de pessoas dizem que foi um milagre, ou que foi pura sorte. Mas a verdade é muito mais interessante. E talvez isso explique por que a Copa nunca mais será como antigamente. Durante muitos anos, existia uma enorme distância entre as seleções. Os favoritos tinham jogadores melhores, mais dinheiro, mais tradição. E normalmente venciam. Só que esse cenário começou a mudar. Hoje, qualquer detalhe pode decidir uma partida. E quando o jogo dura apenas 90 minutos, pequenas diferenças podem virar enormes surpresas. É por isso que as chamadas zebras aparecem cada vez mais. Mas elas não são exatamente zebras. Elas são o resultado de uma evolução que muita gente não percebe. Vamos começar por uma pergunta. O que realmente faz uma seleção ser favorita? A maioria responde rapidamente. Jogadores famosos. Grandes clubes, mais títulos. Tudo isso ajuda, mas não garante absolutamente nada. O futebol moderno ficou muito mais equilibrado. Hoje, praticamente todas as seleções possuem profissionais de alto nível, preparadores físicos, analistas de desempenho, nutricionistas, psicólogos esportivos, especialistas em recuperação muscular. Cada detalhe é estudado, cada movimento é analisado, cada adversário é investigado durante semanas. Existe até uma equipe responsável por observar padrões. Quem cobra escanteio? Quem costuma errar passes? Quem perde rendimento no segundo tempo? Quem sente mais pressão? Tudo vira informação. Tudo vira vantagem. Essa quantidade de informação mudou completamente o futebol. Hoje, uma seleção considerada pequena entra em campo sabendo exatamente onde atacar. E também sabe onde precisa se defender. Antigamente isso era muito mais difícil. Os técnicos dependiam muito da experiência. Hoje existem milhares de vídeos, software de análise, imagens em vários ângulos, inteligência artificial ajudando a encontrar padrões. O jogo mudou, mas existe outro fator ainda mais importante: o preparo físico. Talvez você imagine que todas as seleções correm praticamente igual. Só que não. A ciência do esporte evoluiu muito. Hoje é possível controlar praticamente tudo: quantidade de esforço, velocidade máxima, distância percorrida, tempo de recuperação, qualidade do sono, hidratação, alimentação. Tudo é monitorado. Isso faz com que seleções menores consigam competir fisicamente contra qualquer gigante. E quando ninguém perde intensidade durante 90 minutos, a diferença técnica diminui. Agora entra um detalhe que quase ninguém comenta: a pressão. Imagine entrar em campo sabendo que o seu país inteiro espera a vitória. Qualquer erro pode virar manchete. Qualquer eliminação pode perseguir um jogador pelo resto da carreira. Essa pressão pesa muito. Enquanto isso, a seleção considerada azarã entra com outro pensamento. Quase ninguém acredita nela. Se perder, era o esperado. Se ganhar, entra para a história. Esse tipo de liberdade muda completamente a forma de jogar. Os favoritos carregam medo de errar. Os menores carregam vontade de surpreender. E isso influencia decisões em frações de segundo. Um chute, um passe, uma finalização. Tudo muda. Existe ainda outro detalhe: o calendário. Os jogadores das maiores seleções normalmente chegam extremamente desgastados. Eles disputam campeonatos nacionais, competições continentais, copas, viagens enormes, poucos dias de descanso. Quando chega a Copa, o corpo já acumulou muitos meses de desgaste. Basta uma pequena queda física, e aquele adversário organizado cresce dentro do jogo. Agora pense em outra mudança. O futebol ficou global. Há algumas décadas, boa parte dos jogadores das seleções menores atuava apenas em seus próprios países. Hoje isso mudou completamente. Jogadores do mundo inteiro disputam as maiores ligas, treinam nos melhores clubes, aprendem sistemas modernos, convivem diariamente com atletas de elite. Quando voltam para defender suas seleções, levam toda essa experiência junto. Por isso a diferença técnica diminuiu tanto. Mas talvez exista uma mudança ainda mais invisível: os dados. Cada partida produz milhares de informações. Onde cada jogador correu, quantos passes acertou, qual lado do campo foi mais utilizado, em quais minutos o rendimento caiu, onde surgem mais espaços. Esses números ajudam os técnicos a montar estratégias extremamente específicas. Hoje não basta apenas jogar bem, é preciso explorar exatamente o ponto fraco do adversário. E isso aumenta muito as chances de surpresa. Só que existe um último ingrediente:
O formato da Copa. Em campeonatos longos, o melhor time normalmente termina na frente. Mas em mata-mata, tudo pode acontecer. São apenas 90 minutos, às vezes 120. Depois pênaltis, uma bola desviada, um escorregão, uma defesa incrível. Tudo pode mudar completamente a história. É justamente isso que torna a Copa do Mundo tão fascinante. Ela não premia apenas quem joga melhor, ela recompensa quem consegue lidar melhor com aquele momento. Por isso os favoritos continuam existindo. Mas vencer ficou muito mais difícil. E talvez essa seja a maior transformação do futebol moderno. Hoje existe muito menos espaço para gigantes relaxarem, e muito mais espaço para seleções disciplinadas acreditarem. Quando uma equipe considerada pequena entra em campo, ela não está apenas enfrentando 11 jogadores, ela enfrenta uma história inteira, uma camisa pesada, milhões de expectativas, mas também sabe que basta um detalhe para mudar tudo. Uma bola parada, um contra-ataque, uma defesa decisiva, ou um pênalti cobrado com frieza. É por isso que as maiores surpresas da Copa raramente acontecem por acaso. Quase sempre existe planejamento, disciplina, treinamento, estratégia e coragem para executar tudo isso na hora certa. Na próxima vez que uma zebra aparecer, talvez ela não seja uma zebra, talvez seja apenas uma seleção extremamente preparada enfrentando outra que carregava o peso do favoritismo. Porque na Copa do Mundo de hoje, a diferença entre levantar a taça e voltar para casa pode caber em um único lance. E talvez seja exatamente isso que faz bilhões de pessoas pararem para assistir. No fim das contas, a Copa não é o torneio onde o maior sempre vence. É o torneio onde quem erra menos sobrevive. E é justamente essa imprevisibilidade que transforma cada partida em um momento que pode entrar para a história.